Então, começando a aula de hoje, a gente pega da onde paramos, terminamos de falar sobre recalque, agora a gente começa com as fases psicossexuais. É a parte mais cabeludinha, é sempre muito complicado falar sobre as fases psicossexuais. Mas pelo menos como a gente já deu uma humanizada no Freud, fica mais fácil da gente encarar o tema, né? Sem tanto preconceito, vamos dizer assim, ou já com. O capeta não é tão feio quanto parece, gente. Vamos começar que vocês vão ver. Acreditem em mim. Vamos lá. Então, o Freud, ele, na obra, ele começa a descrever essas fases psicossexuais, que são as fases que todo mundo passa ao longo do seu desenvolvimento físico e mental. E quando ele soltou, né, isso, ele foi massacrado, ele foi criticado de uma forma brutal mesmo, quando ele mostra essa teoria. E justamente porque ele afirma que as crianças tinham a sexualidade, né? E isso chocou. Na verdade, o que ele está afirmando, né, é que na medida em que a criança vai amadurecendo, ela vai desejando coisas diferentes e também ela vai encontrando formas diferentes de gratificação desses desejos. Então, ele fala do misto de necessidades fisiológicas, descobertas e também fantasias. Tudo isso nesse processo da psique infantil. Então, ele fala que não é a sexualidade que existe no adulto que ele está tratando, tá? É diferente. Então, vamos lá. Fase oral. A fase oral, ele vai falar que a fase oral vai do nascimento até aproximadamente 2 anos de vida. Então, ele fala que nessa fase, a zona erógena do bebê é a boca. Ele diz que ali é a área pelo qual se concentra toda a necessidade da criança. E também acontece ali as suas gratificações. Então, a gente vê que não tem nada a ver com a sexualidade do adulto, já por aí, pela interpretação aí, da questão da fase oral. Então, as necessidades básicas do bebê é sede e fome. Então, quando ele recebe o alimento, ou ele recebe a água, enfim, as tensões são aliviadas. Adicionalmente, né, ao receber o alimento, o bebê também é confortado. Então, toda vez que ele chora, acontece o estresse, ele é alimentado e recebe conforto com isso. Então, ele é alinhado, é acalentado. Então, o adulto que vai o alimentar vai pegar no colo, vai nanar. Então, tudo isso ele está recebendo por manifestar esse desconforto via oral. Então, o bebê ele associa o ato de alimentação à redução de tensão. Ele associa o alimentar à sensação de prazer gerada pelo contato afetuoso do adulto. Eu estou com fome, logo vou ser alimentado e também vou ter um contato gostoso. Contato com a mamãe, ou enfim, contato com o papai, seja lá quem for. Então, a boca, ela é a primeira parte do corpo que o bebê aprende a controlar. Então, é para ela que ele dirige toda a sua libido. Lembrando que a gente falou que libido é aquela energia da pulsão de vida, certo? Então, nessa fase oral, quase toda essa energia da libido é direcionada para a boca. Tudo que o bebê faz com a boca, comer, morder, beber, sugar, isso para ele gera satisfação. Então, por isso que, ainda que o bebê esteja bem alimentado, ele deseja ficar sugando o objeto por conta da pulsão. Aquela questão de por que atração por chupeta, enfim. A fome, ela é uma necessidade orgânica, mas ela já foi satisfeita.
Só que a pulsão não é uma necessidade orgânica e psíquica, e ela nunca é saciada, inclusive nessa fase. Então, nessa fase da vida, as pulsões se manifestam nas atividades que geram gratificação oral. Por enquanto tá light, né? Então vamos lá. Aguardem e confiem. Então, fase oral, 0 a 2 anos. Até aí tudo bem? Sim, por mim sim. Sim, tudo bem. Bora lá. Aí vem a fase anal. Ela acontece entre os 2 e 4 anos. Então, nessa fase, a criança ela aprende a controlar o esfíncter e a bexiga. É onde começa a aprender a usar o piniquinho. Então, a expulsão das fezes costuma gerar um certo prazer. Não associe isso ao erótico, gente, por favor, tá? Mas a criança também pode sentir o prazer em reter as fezes, né? O que cria-se uma espécie de conflito. Por um lado, eliminar é uma sensação de alívio, mas por outro lado, existe a necessidade social de controlar essa eliminação. Ela precisa fazer isso, ela não é a fase do deixar a fralda, então ela onde ela precisa encontrar, né, controlar até poder chegar no local adequado. Então esse é um dos primeiros conflitos que o indivíduo sofre, né? As exigências da vida social que a criança começa a experimentar ali, começa aí. Então ela quer sentir o prazer da evacuação, né, a questão do alívio, mas ela não pode fazer isso de qualquer jeito, nem a qualquer hora, muito menos em qualquer lugar. Então, ao mesmo tempo, a criança começa a perceber que quanto mais controle fisiológico ela adquire, mais ela é elogiada pelo adulto. Então, se por um lado é prazeroso a evacuação, também é prazeroso reter, até pela questão do reconhecimento. Então, nessa fase, a criança pode controlar a evacuação como forma de obter elogio. Só que ela também pode não controlar de propósito, tá? E começar a fazer onde não deve. Isso tudo já é como forma de quê? Chamar atenção. Ela também pode se sentir confusa com tudo isso para perceber que os adultos elogiam para controlar, mas ao mesmo tempo considera que ir no banheiro é algo ruim. Quando a gente passa essa ideia de nojinho, sabe? E que deve ser feito de forma discreta, ela fica confusa, né? É que é meio complicado, é a questão da inserção social ali, mas ela está aprendendo. Então ela começa a se perguntar como pode ser elogiada por fazer suas necessidades no local e hora certa e ao mesmo tempo ver que as suas fezes são indesejadas. Então entendam essa fase conflituosa, é o primeiro conflito, né, que a criança está passando, mas faz todo um sentido. Posso falar um negócio, professora? Não, pode não. Fala, mestre. Tem alguma coisa interessante por exemplo, quando a criança quer chamar a atenção da mãe, né? Aí a mãe tá ocupada contra o filho, ou tá dando atenção pro pai, alguma coisa assim, a criança consegue forçar a fazer um cocôzinho, mesmo quando não tá com muita vontade, né? Aí ela pega e, mamãe, cocô, 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 e vai no banheiro, dá aquela puta forçada, sai só um grãozinho de cocô. Aí ela começa a perceber que ela consegue manipular a mãe pelo cocô ou pelo xixi. Ter a atenção da mãe, como você tinha dito. Uhum. Só para reforçar, só. Perfeito. Alguma dúvida da fase anal? Eu tenho. Como que a gente poderia lidar com isso? Tanto como psicanalista, quanto orientação aos pais, por exemplo.
Por exemplo, usar um caso real. Meu neto, ele está com 3 anos e ele já sabia fazer xixi no banheiro, só que agora ele deu de fazer na roupa, na cama e tudo mais. Do nada. Ele não pede mais para ir no banheiro. Como que um psicanalista lida com isso ou orienta um pai ou uma mãe dentro dessa situação sem traumatizar? Porque isso é um mecanismo de defesa, né? Isso é regressão. Sim, Qual a idade dele? 3 anos. Não, mas ele ainda está na fase. Mas ele já tinha saído da fralda, ele já vai para a creche. Aparentemente na creche ele faz no banheiro. Em casa ele está fazendo na cama, está fazendo na roupa. E o A que maioria mudou das na vezes ele não pede. Ele ganhou irmãozinho? Não, ele caiu e fraturou o crânio em janeiro. Tá. Então pode ser que ele está, sei lá, assustado, traumatizado. Regressão pelo estresse pós-traumático. Exato. Certo. E aí ele está sofrendo da regressão. O que os pais têm que... o ideal, nesse caso, é sempre o especialista infantil, né? Certo. Mas a professora vai dar a opinião dela e depois eu dou a minha. Pode dar a sua também. Não, Posso dá a sua dar- opinião aí, professora. Eu entendo que tem que começar o processo de novo. Não adianta cobrar por conta do trauma. Eles vão ter que encarar como se tivesse iniciando o aprendizado dele de novo. Estabelecer Entendi. uma rotina ali bacana, tem todo um. Tem vários, eu já li sobre isso, né? Vários métodos de se ensinar a hora, o pipi time lá, né? Até as minhas sobrinhas tinham escolher o piniquinho, o coloridinho. Hoje em dia tem todo um. Eles fazem várias formas de se transformar numa hora bacana, uma hora feliz, para ser celebrado, para estimular a criança, né? Aquela questão ali da troca de fazer para ganhar elogio, né? Entendi. Eu penso que tem que recomeçar. Entendi. Vanessa, Eu. boa noite, pessoal. Eu sou a Angélica, acho que eu nunca participei de nenhuma aula falando, acho que é a primeira vez. Boa noite, Angélica. Boa Então, noite. assim, eu sou estudante de psicanálise, de acupuntura e sou terapeuta floral. No seu caso, quando tem algum distúrbio urinário, tanto na criança quanto no adulto, se refere ao medo, certo? Então, Acredito que sim. né, de fato, ele está associando ao trauma que ele teve, por isso ele voltou a fazer o xixi. Se você quiser dar um floral para ele, vai ajudar. Você pode dar o Certo. rescue e o mimulus. O rescue, que é para equilibrar, né, para ele voltar, né, a consciência dele, e o mimulus, que é o floral para o medo. Vai ajudar a Peraí, estabilizar e como que quem sabe escreve? O você... rescue se escreve como? R-E-S-C-U-E? Isso. E o outro Certo. é o mimulus. Como se fala também. Mimulus. Uhum. Certo. Ai, obrigada. Obrigada Né? mesmo, Angélica. E se caso precisar de alguma coisa, depois você me pergunta no privado e a gente conversa. A única coisa Agradeço. que fica estranha na questão aí do medo é Hum, porque ele faz na escolinha direito. A não ser que ele sim. Aonde foi a queda, o acidente dele? Foi um domingo que ele estava com o pai dele. Não tem nada a ver nem com a nossa casa, nem com a escola. O pai dele não é casado com a mãe, então vem todo domingo buscar ele. E aí ele pegou o menino, pôs numa bicicleta, teve essa atitude muito madura, pegou o menino, foi andar de bicicleta com o menino nos ombros. Caiu, o menino Caramba. bateu a testa no chão e fraturou o crânio. Nossa. Ficou internado, tudo, mas graças a Deus, assim, não teve sequelas, né? O olho tá no lugar, tá enxergando bem, já tá de alta, mas eu percebo que ele tá assustado. Ele tá, tipo, inseguro, né? A brincadeira dele é sempre essa, ele pega os... Gente, eu conturbei a aula, desculpa, me perdoa. Não compagina. Não. Desculpa, eu mudei totalmente o assunto, gente, perdão. Pode ser uma ótima mesmo, isso é legal. É bom que a gente está colocando na prática, na teoria. Sim, perfeito. Agora falando em aula, eu fiquei com uma dúvida, desculpa eu voltar lá, mas quando você falou da fase oral, eu tô em aula.
ô Manês? Eu. O que eu ia falar enquanto a minha querida Angélica? Tem que verificar isso que a gente estava falando, verificar se tem uma lógica a questão mesmo da regressão pelo medo, mas o ideal mesmo era trabalhar com psicólogo infantil, sabe? Certo. E não deixar... A criança é assim, quanto mais cedo aparece a dificuldade, mais cedo você chega junto na criança, é uma coisa instantânea para voltar, sabe? Entendi. Se deixa para frente, aí fica um boné velho. Digamos assim, é mais fácil. Oi, gente. Oi. Fala, Angélica. Desculpa, chegou gente aqui no quarto, tive que tirar, porque senão vocês não me ouviram falando. Na parte oral, quando você falou que até os 2 anos, então, depois dos 2 anos, por exemplo, eu já vi muitos casos que a criança é inserida na creche, na escola, ela começa a morder os coleguinhas. Então, não é aquela fase da mordida, ela regrediu aquela fase, é isso? Exato. Exatamente. Porque eu achava que até uns 6 anos, pelo menos, fosse normal, né? Porque todo mundo fala, pô, meu filho mordeu um amiguinho e tal. Então, não é normal. Não, depois dos 2 é regressão. Ela tá regredindo. Entendi. Tá bom. Mas é que esse negócio da Obrigada. fase oral é até legal, que depois que a gente pega a manha disso, a gente começa a perceber regressão, né? Nos adultos o tempo inteiro, né? A boca nervosa, né? A famosa boca nervosa. Ah, sim, ficar com caneta na boca, objeto na boca, isso é uma coisa que eu já observo muito. Tem aquele ditado. Essa daí vai ser para vocês nunca mais lembrar de fase oral. Tem um ditado que fala o seguinte: se não deixar a criança chupar dedo com unha, quando ela fica adulta, ela só quer chupar dedo sem unha. Mas continua aí. Ai, senhor. Eu tô chocada. André. Aqui, André, pai, tumultua a aula, menino. Eu vou te dar nota vermelha, hein? Mas a culpa foi minha, né? Fui eu que mudei de assunto, perdão. Não tem nada a ver, não, filha. Você não tumultuou nada, não. Mas assim, na verdade, serviria para qualquer fase regredida, né? Várias fases a criança pode regredir no caso, entendi. Mas tá certo, obrigadão. Usa mecanismo, a regressão é um mecanismo de defesa, gente. Pode acontecer em qualquer fase, né? Complicado. Então vamos lá. Fase anal a gente já terminou, vamos para a fase fálica. Agora, o André. Então a fase fálica começa por volta dos 4 anos, e é nessa fase que a criança ela se dá conta que tem, no caso, se for um menino, claro, que tem um pênis, ou então se dá conta de que não tem um, se for menina. Deixo claro que isto é teoria do Freud, tá, gente? Eu não, essa fase fálica eu já começo a ter severas discordâncias aqui. Então, nessa fase, os genitais eles passam assim, a concentrar todas as tensões e atenções da criançada. Os meninos começam a mexer, perceber, não sei propriamente dito ereção, enfim, né? E isso leva a um maior interesse pela região genital. Então, ao se darem conta de que as meninas não têm um pênis, os meninos experimentam a chamada, segundo Freud, claro, ansiedade de castração, que é o medo de perder o pênis. Então, na fase fálica, crianças começam a sentir ciúmes da atenção dos seus pais, né? Então, eles começam a ficar medindo a atenção que o pai dá para um, para o outro, em vez de dar para ele. O menino começa a enxergar o pai como um rival, disputando o afeto da mãe, e aí começa o que ele chama do tal complexo de Édipo.
Então, até que ele fala, o complexo de Édipo vem daquela peça do Sófocles, né? Que o Édipo mata o pai sem saber e mais tarde se casa com a mãe. Aí depois descobre sua verdadeira identidade, o Édipo vai e arranca os próprios olhos. Lembra aquela coisa da Jocasta? Tu teve uma novela até uma vez que meio que traçou uma história meio doida assim. Enfim. Então, para o Freud, no complexo de Édipo, que ele emerge, então, na fase fálica, né? O menino fantasia matar o pai e casar-se com a mãe. A gente vai ficando meio chocado com isso, mas aí a gente lembra da história dele, de como o pai do Freud era autoritário, as coisas vão ficando mais leves de se ouvir, né? Então, ao mesmo tempo, a criança acredita, o menino, né, acredita que seu pai também o vê como um rival e que por isso ele poderá ser castrado pelo pai. Por isso ele acaba ficando numa postura mais inofensiva. É conflituoso, né? Ele quer rivalizar, mas ele tem medo de ser atacado e castrado pelo pai. Então, Freud chamou esse sentimento de ansiedade de castração. E para tornar tudo ainda mais complicado, o menino ainda quer o amor e a atenção do pai também. Então, ele enxerga a mãe como uma rival também. Então, segundo Freud, o amor e o temor por ambos os pais e a ansiedade de castração e o desejo pela mãe, tudo isso é muito conflituoso, né? E são conflitos que ele julga que nunca serão resolvidos por completo. Então, eles são recalcados, ou seja, ele ainda na infância vai estar recalcando tudo isso e todo esse complexo vai sendo desovado e descartado para o inconsciente. Então, ele é uma forma de evitar que ele apareça e que a criança pense ou reflita sobre ele. Então, reprimindo o complexo de Édipo, isso se torna uma maneira, né, é uma das primeiras tarefas do superego nisso tudo. Então, a estrutura psíquica que a gente já estudou, né, começa a funcionar ali. Aí ele fala que a menina passa por um conflito semelhante ao do menino. Ela ama e deseja a mãe, mas como ela acredita que perdeu o pênis por culpa da mãe, desenvolve a inveja do pênis e o seu objeto de desejo e amor passa a ser o pai, que possui o que ela não tem. Então, ela fantasia que, segundo Freud, ele acredita que a menina fantasia o filho com o pai. Isso, de certa forma, compensaria o órgão castrado. Então, como a menina acredita que já foi castrada, ela não tem ansiedade de castração. Ela não tem mais nada a perder. Por isso, a repressão do sentimento pelo pai é menos total nas meninas. E isso faz com que elas passem mais tempo na situação edipiana. Então, de qualquer forma, após os 5 anos, o apego ao pai costuma ser resolvido. Então, a maior parte das crianças se volta para os relacionamentos com amigos, com atividades escolares e com as brincadeiras. Bom, essa é a pior de todas, né? Essa fase fálica. Eu acho muito complexo de lidar com toda essa informação. Nem sempre agradável aos ouvidos. Mas, levando em conta o aspecto histórico de Freud, dá para a gente entender, né? Até porque uma das coisas que marca muito ele é ter visto a mãe nua na infância, toda essa relação extremamente conflituosa, né? Com o pai, que era muito autoritário, muito severo. Ao mesmo tempo que a gente encontra uma certa lógica, uma certa conexão, né, com fatos, mas ao mesmo tempo a gente se sente chocado. Não sei o que vocês acham. Eu acho complicado de compreender assim e de pôr em prática, no caso. Demais. Mas assim, ó, comigo, eu me lembro da minha infância de muitos pontos que daria para encaixar no que ele falou. Só que ao mesmo tempo é muito no inconsciente, porque ao mesmo tempo não tem nada a ver. É verdade. Deixa eu só entrar aqui um pouquinho. É o seguinte, a teoria freudiana, a gente tem que pensar como uma teoria Sim. inicial, a pedra inicial.
não como algo que a gente tem que tomar por base, só porque a gente é psicanalista, obrigatoriamente tem que pensar como Freud, não pode levar por aí. Isso como uma verdade absoluta, né? Exato. É uma base, é um início, é o pontapé inicial de tudo que a gente tem hoje. Então, nem precisa pensar muito como colocar em prática. Agora, só para dar um exemplo, né? Imagina aquela filha que morre de ciúme do pai e que descobre que o pai está tendo alguma gracinha com a secretária, alguma coisa, que ela dá um piti muitas vezes maior que a própria mãe. Aí você vai falar assim, o que é? Essa filha é apaixonada pelo pai? Ela tem atração sexual pelo pai? Não. Ela só tem uma veneração pelo pai, uma imagem endeusada do pai e muito ciúme do pai, né? Quer toda atenção, às vezes disputa essa atenção com a própria mãe. Isso é bem comum a gente ver. Aí poderia até falar, olha um complexo de Édipo ali. Vai lá, Gi, desculpa aí. Não, faz todo sentido. Mas porque é interessante, a gente, isso não é, é lógico, guardadas as devidas proporções, porque tem coisa que soa, vou ser bem honesta, né? Você meio que soa absurdo para a gente ouvir certas coisas, né? Chocante. Mas que faz um sentido, a gente vê, tem certas fases a menina rivalizando com a mãe, o menino rivalizando com o pai, isso não é. Eu vejo aqui direto. Às vezes o Antônio, quando tá eu e a Fabiana quieto num canto conversando, como a gente não tem costume de ficar de namorico, tem alguns casais que ficam, né? Então, isso é até bom para a criança. Ela cresce com aquela imagem certa do que é um casal. Então, espera só um segundo, gente. Então, aquele casal que às vezes não tem um namorico, assim, perto dos filhos, os filhos não têm noção muito do que é um casal. Né? Ele não entende, ele não vê. Aí ele acha que tem que disputar, entendeu? A atenção. Isso é um certo complexo de Édipo. É, mas a falta dele entender o padrão da constelação familiar, entendeu? Ele não entende o padrão da constelação familiar. Ele não entende que é a posição de homem, macho, mãe, fêmea. Ele não tem esse entendimento. Aí os casais que são mais recatados, às vezes acabam tendo esse problema. Agora tem casal que já fica de mão dada, se beija perto dos filhos. O filho vai ter ciúme? Tem, mas para ele é melhor até. Porque ele já cresce aceitando essa posição. Isso é um pouco de opinião própria, tá? Não é científico, não. E faz bastante sentido. Pelo menos eu penso. Bora tocar o barco, então? Então, bora lá. Passamos pela fase oral, fase anal, fase fálica e agora latência. A latência é entre os 5 e 12 anos, tá? Então, esse é um período no qual os desejos sexuais não resolvidos na fase anterior são reprimidos pelo superego. Então, de acordo com Freud, durante a latência, a sexualidade ela não avança, né? De fato, até ele afirma que os anseios sexuais perdem o vigor e são temporariamente abandonados. Ele acredita dessa forma.
Também é no período da latência que ele acredita que o ego desenvolve moralidade, atitudes de vergonha, de repulsa. Faz bastante sentido, né? Essa fase do pré-adolescente é o bem envergonhadinho. Tem muito a ver. É uma parte mais simples, até agora tá a fase mais light, é a da latência. Aí vamos para outra fase, que é a fase genital. Então, é o início da puberdade. Então, Freud diz que a libido ali retorna aos órgãos genitais. Então, nesse período, as pessoas, né, já estão cientes, vamos dizer assim, eles estão tomando consciência das diferenças sexuais e começam a buscar forma de satisfazer as necessidades eróticas. Aí a palavra erótica entra. Então, é nessa fase genital que o desejo sexual começa a se tornar adulto. Então, os sentimentos começam a brotar, esse sentimento, principalmente a questão edipiana, segundo ele, né? Que não foi resolvido naquela fase fálica, pode retornar nessa fase genital e vai assombrar a vida psíquica de alguns adolescentes. Faz sentido se dentro daquilo que o André falou, né, de casais que já souberam lidar com isso, né, demonstrar a relação para o filho, talvez os que não conseguem fazer esse trabalho, a criança, quando adolescente na fase genital, venha passar por isso, por essa questão de ser assombrada pelo complexo de Édipo. Então, com isso, né, isso se torna responsável por parte assim das turbulências que são vividas nessa etapa da vida do adolescente. Na visão do Freud, todos os indivíduos, todos que conseguirem progredir pelas diferentes fases de desenvolvimento, resolvendo os diferentes conflitos propostos de forma satisfatória, acabam se tornando adultos psicologicamente saudáveis. Paramos na fase genital. Até aí, tudo bem? Sobrevivemos às fases psicossexuais? Eu tô viva. É que, com perdão da palavra, não sei, vai ficar isso gravado, André? Vou falar palavrão, deixa quieto. É que normalmente a gente passa por isso aqui, meio que dá aquela sensação, com perdão da palavra, do cu cair da bunda, né? A gente fica meio assustado com o que vê. Mas, enfim, fase oral, do 0 aos 2, fase anal, dos 2 aos 4, fálica, começa por volta dos 4, a latência, que é dos 5 aos 12, e fase genital a partir dos 12 anos. Tranquilo? Podemos seguir? Podemos. Podemos. Vamos lá, então. Depois, o que acontece? Ele começa traçando tudo isso, ele vai falar sobre a fixação. Então, Freud diz que fixação ocorre quando uma pessoa não consegue avançar normalmente de uma fase para outra. Ele permanece assim, muito tempo envolvido com gratificações simples ou infantis. Pessoas que fumam demais, que comem demais, mascam muito chiclete, pode ter fixação, pelo menos parcial, na fase oral. Ou seja, no período da formação, daquela maturação psicológica, acabou que ali pode não ter sido completado de forma satisfatória. Então, isso, o mesmo pode acontecer, né? Pode ser dito, por exemplo, de pessoas que são fofoqueiras, ou pessoas que são obcecadas, assim, em ordem, né? Elas podem ter sofrido experiências difíceis na fase anal. Eu sou fofoqueiro.
Isso dá medo, hein? Eu fiz terapia com você. Tem um negócio dentro de mim que não... Parece que minha língua cria vida própria, assim, não consigo segurar. Ai, meu Deus. Não creio, André. Então, gente que tem aquela mania de limpeza, de organização também, a questão da não completou de forma satisfatória, não passou bem pela fase anal. Então, isso não quer dizer que os adultos não podem gostar de ordem, não, tá? Ou de mascar chiclete, isso a gente só está falando a questão do problema nos comportamentos exagerados. Só para ver como tem muito daquilo que já foi dito antes. Ele deu um nome, existe para esse fenômeno o nome de fixação. Né? É diferente, não é da mesma forma, não se dá do mesmo jeito que a gente está falando de regressão, tá? Que é esse sistêmico e pontual. Ali já é uma fase, porque é a questão de não ter sido devidamente formada aquela fase, tá bom? Não foi um trauma que desencadeou. Aí a gente vai começar a falar sobre neurose. Tudo bem? Tudo bem. Por mim, tudo bem. Tudo bem. A gente vai agora falar sobre as neuroses. E o que é neurose? O termo não foi criado pelo Freud, não, tá? É um médico escocês, tal de William Cullen, 1700, olha como é que é ver esse termo. 1769, e ele cunhou o termo para se referir a doenças nervosas, aquelas que causam distúrbio de personalidade. Tá? Então, outros estudiosos também trabalharam com esse termo, tá? Teve mais gente que usou, o próprio Charcot, né, com quem Freud teve contato, né? Mas nós vamos estudar a concepção freudiana, né? Óbvio, da neurose. Então, a neurose para o Freud ela é um distúrbio psíquico e a sua causa está no quê? No recalque mal feito. No recalque imperfeito de desejos, de coisas que foram censuradas, de desejo que foi aprisionado, digamos assim, lá no mais fundo do inconsciente, né? E então esses desejos procuram meios de se manifestar. E esses meios acabam sendo justamente os sintomas neuróticos. Então, isso acontece porque o ego é incapaz de lidar com esse desejado, com essa turbilhão de desejo reprimido. Ele não consegue lidar com isso sem sofrer. Então, quando fragmentos, pedaços desses desejos conseguem driblar o recalque, eles voltam, chegam na consciência, eles precisam ser mascarados como outra coisa. Então, essa máscara é justamente o sintoma neurótico. E aí é onde ele vai se apresentando de maneiras assim diferentes, são formas diferentes de manifestação. Então, para o Freud, neurose é simplesmente isso. Desejos mal recalcados. Aí ele vai falar sobre desejos reprimidos. Então, inicialmente, Freud percebeu que os seus pacientes neuróticos, eles traziam à tona lembranças de abusos sexuais que eles sofriam na infância. Aí ele desenvolve a chamada teoria da sedução, que afirmava que as raízes das neuroses se encontravam em experiências sexuais traumáticas na infância. Nessa hora foi que o Brauer lá briga com ele, depois também vai mais para frente aonde Jung treta com ele, começa a entrar aí o problema, entendeu? É o cisma. Na medida que o Freud ele foi avançando nas suas pesquisas, ele foi percebendo que as lembranças eram, na verdade, às vezes fantasiosas, tá? Seus pacientes não tinham necessariamente sido abusados, eles estavam trazendo novamente à consciência os próprios desejos sexuais infantis que tinha sido recalcado por medo, por culpa, por vergonha.
Então, por ter sido recalcado, esses desejos reaparecem distorcidos ao longo da terapia, como se eles fossem experiências traumáticas. Nessas aí, os pacientes se percebiam como vítima de um abuso, por exemplo. Então, é importante a gente entender que na psicanálise o termo sexualidade, ele não se refere apenas ao ato sexual, tá? Mas é também com relação ao universo dos afetos. Olha como abre o leque. Logo, desejos sexuais, eles incluem, além de prazer genital, simplesmente, tá ali também o desejo de ser amado, o desejo de ser reconhecido e também a questão do amor fraternal. Tá fazendo sentido? Para mim, tá. Tá, só que eu tenho uma opinião sobre isso. Fala. Eu acho que o Freud criou a teoria do desenvolvimento da psicossexual, só que a hora que a coisa ficou muito feia pro lado dele, os caras meteram o pau nele e tal, ele deu uma brida do leque para não ficar chato. Mas a ideia dele era mais perversa, assim. Ok. Posso continuar? Por mim, pode. Beleza, vamos lá. Desculpa aí, tá, gente? Para de ser chato! Quem mané desculpa? Ô! Tá ótimo. Vamos lá. Então, a gente já viu assim que o bebê sente prazer sexual ao ser alimentado, segundo Freud, pelo amor de Deus. E que esse prazer não é de ordem genital, né? Então, a sexualidade do bebê está relacionada com a satisfação da tensão alimentar gerada, né? E ao afeto que envolve, né, o fato de ser alimentado ali, ele recebe afeto, acalentação, ele vai receber tudo isso do adulto durante o ato, né? Então, o registro dessa satisfação, que é simultaneamente fisiológico e afetivo, está na base da sexualidade humana. Assim, a sexualidade infantil envolve uma gama enorme de sensações, né? Tem afetos, descobertas, fantasias, está tudo isso ali. Então, por isso, um desejo sexual infantil reprimido não é obrigatoriamente um desejo assim, relacionado a ato sexual em si, mas há um universo de anseios muito mais abrangentes, muito mais... É maior a gama ali, vamos dizer assim. É a adocicada que o André falou ali. A neurose, portanto, ela é resultado desses desejos infantis que foram interditados. É uma boa analogia. Interdição. Eles foram esquecidos, né? Então, mais tarde, eles se manifestam através de algum sintoma. Cada conjunto de sintomas, eles caracterizam assim, um tipo, né, diferente de neurose. Então, a gente vai falar um pouco sobre as diversas neuroses. Podemos continuar? Tá claro que é neurose? Sim. Então, tá. Aí, Sim. o grupo... André... Aí ele divide os grupos lá, ele começa a falar sobre, por exemplo, neurose, a primeira que a gente vai falar é a neurose histérica. Então, inicialmente se acreditava que somente mulheres podiam ter, né, podia ter essa neurose histérica, podiam ser histéricas, né, vamos dizer assim. Pois seria assim, eles acreditavam, olha que absurdo, era uma doença do útero. Aí a gente sabe que vem Charcot, vem Freud, e percebe que o sintoma da histeria aconteciam tanto em mulheres quanto em homens. Então, a neurose histérica, né, ou o que eles chamam de neurose de conversão, né, por quê? Porque é uma neurose de conversão de um sentimento ou de um desejo, né, que permanece reprimido no inconsciente. Mas, mesmo não sendo mais lembrado, ele está ali.
e ele provoca sintomas físicos como dor corporal, paralisia, cegueira, surdez, os sintomas da Ana O, está tudo descrito aqui, ou seja, os sintomas que convergem para todo o corpo. Então, isso é neurose histérica. Depois ele fala sobre neurose obsessiva. Então, segundo Freud, na neurose obsessiva, o pensamento ou o desejo que foi recalcado, ele permanece no inconsciente, mas a emoção atrelada a ele, ela escapa para o consciente. Então, essa emoção, ela será atrelada a outras ideias que, então, vão se tornar obsessivas. E aí é preciso repetir exaustivamente essas ideias na tentativa, vã, é claro, de satisfazer esse desejo original que foi recalcado. Por isso, na neurose obsessiva, é muito comum assim que o neurótico tenha apego a certos rituais e ele não consegue deixar de manter. É aquela questão de ver 20 vezes se a fechadura da porta lá está trancada, aqueles ritual demorado totalmente elaborado, todo, nossa, trabalhoso, né? Que a pessoa mantém a todo custo. Lembra muito a questão do toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Aí a gente vai para neurose fóbica. Até que tudo bem, a neurose obsessiva também está tranquila, a histérica meio que já era batidinha. Tranquilo. Sim! Tranquilo. Toda vez que você responde assim, André, eu fico pensando que era aquela cabine do Bozo, não, do Silvio Santos lá. Quer trocar essa bicicleta por uma calça de fósforo? Igualzinho. Vamos lá. Então, vamos lá. Neurose fóbica. A neurose fóbica, a pessoa ela desenvolve medos irracionais. Tá? Então, um exemplo é a pessoa ficar com pavor de andar de barco. Não consegue andar de escada rolante. Ela tem pavor de gato. Mesmo sendo um gatinho fofinho, que nem os meus, o Brown é lindo, mas a pessoa tem pavor. Então, assim, mesmo que não tenha um motivo explícito, né, que a gente pode considerar para essas coisas serem para ela uma ameaça, né, existe. Então, nesse caso, o sentimento de trauma relacionado ao desejo recalcado, ele é deslocado para um novo objeto. Na fobia, o neurótico se sente muito, assim, embaraçado, ele fica muito envergonhado. Porque ele sabe que, racionalmente, aqueles objetos que são depósitos da fobia dele, né, não representam ameaça nenhuma. Mas ele não consegue controlar suas reações, né, de pavor ali, que pode incluir até mesmo desmaio. É aquilo que a gente brinca assim, de medo dói. Mas, na verdade, não é simplesmente medo, né? Aí já é fobia. É saber a diferença, né? Medo é aquilo que nos mantém ativos, é a questão de sobrevivência, né? É o que nos mantém vivos, mas ali já é fobia. Fobia é justamente isso. É um pavor irracional sobre algo que ela sabe que não justifica a reação, mas ela não tem controle, ela não consegue controlar as reações de pânico, de pavor que ela está tendo. Eu já cheguei a ver alguém desmaiar de medo. Não é legal. Vamos lá, neurose atual. Então, as neuroses atuais são relacionadas a problemas na vida sexual adulta, tá? E não em desejos infantis reprimidos, aí já não tem nada a ver mais não. Então, entendendo vida sexual adulta não apenas como o ato sexual em si, tá? Mas também como aquele universo amplo de afetos, desejos, realizações, enfim, o universo das pulsões. Então, na questão da neurose atual, o Freud ele fala sobre 3 neuroses, tipos, né? 3 tipos de neuroses atuais. Ele vai falar sobre neurastenia,
que é quando a pessoa desenvolve um comportamento bastante intolerante a estímulos que normalmente devia ser tolerado. Não devia ter grande drama ali. Como uma música alta numa festa do vizinho, vamos ver. Ou então uma reunião quando é desmarcada na última hora. Ou seja, qualquer opinião divergente sobre qualquer assunto deixa a pessoa com uma cólera absurda, com uma indignação fora do normal, a pessoa fica neurastênica. E o interessante da neurastenia é que o Freud percebe que ela acontece assim com... Ela prefere os homens. Ah, por que será, né? Nada a ver, né? Ninguém que nunca conheceu um neurastênico. Fala a verdade, gente. Que silêncio constrangedor. Acho que ninguém conhece um neurastênico. Olha o André, fala sério. Eu sou neurastênico. Oi? Eu sou um cara neurastênico. Ava. Ava. É nada. Não, mas que tem bastante, tem. A gente percebe neurastênicos principalmente em épocas de final de futebol, campeonato, em épocas de eleição. É interessante como se revelam os neurastênicos. Mas vamos lá. Alguma dúvida? Até agora não. Então tá bom. Vamos para neurose de angústia. Então, ela ocorre preferencialmente em mulheres, é o oposto, tá? Ela gosta mais das mulheres. A neurastenia, ela curte mais os homens, a neurose de angústia já curte mais as mulheres. Então, nesse quadro, os sintomas dela costumam ser taquicardia, dores de cabeça, desarranjo intestinal, sensação de opressão no peito, até mesmo assim no pescoço também, tá, viu? É normal. E sensação de angústia, de medo, como se, assim, sensação de morte. A pessoa pensa que vai morrer ou pensa que vai enlouquecer. É o que a gente chama hoje de pânico. Isso é neurose de angústia. Aí vem a hipocondria. Giovana, fazer uma pergunta. Boa noite, é Daniel que está falando. Boa noite, Daniel. Boa noite. Nesse caso, a síndrome do pânico, então, ela é essa mesma neurose de angústia? Sim, tá relacionado, né? É o que Freud chamaria de neurose de angústia, né? Não é que ela só acontece com mulher, ela preferencialmente mulheres, mas hoje em dia está mais comum. É que foi popularizado com o termo de síndrome do pânico, né? Mas é por conta da corrente que segue. Na linha freudiana seria chamada de neurose de angústia. Entendi. A síndrome do pânico, ela também é bem comum você falar de estresse pós-traumático ser confundido com o síndrome do pânico. Sim. Porque a pessoa portadora de estresse pós-traumático, ela vai ter crise de pânico. Mas nem sempre o portador da síndrome do pânico passou por um episódio de estresse pós-traumático. Então, o que a gente sabe dentro da neurociência é que está relacionado diretamente com um evento traumático. Às vezes, o portador da síndrome de pânico não conhece o evento que causou a síndrome. Agora, já o portador de estresse pós-traumático que tem síndrome do pânico, ele reconhece o evento que causou a síndrome do pânico dele. Então, tem essa pequena diferença aí. Então, só para eu entender, a síndrome do pânico, a pessoa, então, ela sabe quando começou aquilo. E seria, o estresse, se não for comparado à síndrome, a pessoa, então, não sabe.
Não, ao contrário. Ao contrário. Então, a síndrome do pânico, a pessoa não sabe quando começou. Isso. Não. Ela vai, traz a terapia para poder entender o motivo que levou ela a ter aquele evento de trauma. Entendi. Então, que o estresse pós-traumático é contido, né? Realmente é depois de alguma coisa que aconteceu. Ela falou, começou a acontecer isso comigo por causa que aconteceu tal situação. Entendi. Sim. Aí é estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático, entendi. Só para aproveitando minha fala aqui, eu queria, porque eu estou sofrendo um pouquinho com essa parte do recalque aqui. Eu peguei na aula de ontem, mas quando eu fui aplicar no que está sendo falado aqui hoje, eu estou apanhando. Não sei se dá para dar uma pincelada antes de dar uma continuação aí. O Ou recalque? se pode ser. Sobre Recalque? recalque. Isso. Deixa eu terminar de falar sobre essas neuroses, aí a gente fala no final um pouquinho de novo sobre recalque, pode ser? Ok, sim, claro, claro. Obrigado, viu? Não corta a sequência? Não, ok, sim, tranquilo. Pode ser? Tranquilão. Aí nós vai que vai. Tá? Enfim, vamos lá. A gente estava falando sobre a neurose de angústia. Tá? De angústia, né? Isso. Aí, bom, é o que a gente associou com o pânico, já conversamos, pá. Aí vem hipocondria. Bom, na hipocondria, ela é mais meio que popularzinha, né? A gente até usa com muita piada. O sujeito, ele acredita que está prestes a adoecer. Então, ele tem convicção de que de uma hora para outra ele está sofrendo de uma doença grave que ainda não foi, né, descoberta. Ele acredita que aquilo se desenvolve no corpo de forma silenciosa e não importa se o médico pode jurar, fazer o que for, não identifica o problema neurótico, ele tem certeza que essa doença grave está se desenvolvendo, que ele tem, e ele está certo. Então, o Freud ele reformulou um pouco seu entendimento sobre as neuroses atuais, porque ele percebeu que em certos casos esses sintomas também pareciam estar relacionados a outras neuroses. E, de fato, o quadro de neurose nem sempre é muito específico, tá? Então, pode haver uma mescla de sintomas que dificulta o diagnóstico. Então, como as neuroses se relacionam com os mecanismos de defesa do ego, né? Os mecanismos de defesa em suas manifestações corriqueiras são, assim por dizer, são formas brandas de resistir e contornar esses conflitos internos e as dificuldades da gente de lidar com esses aspectos da realidade. Já as neuroses, elas são quadros assim que são realmente patológicos. Então, na neurose, o mecanismo de defesa, ele opera no contexto de doença psíquica, né, que precisa ser tratada. Só que o neurótico, felizmente, ele é um sujeito que costuma perceber que precisa de ajuda. Porque na neurose, geralmente, é mantida a ponte, ele ainda tem uma ponte com a realidade, né? O neurótico, ele está em conflito com o seu mundo interno, com o seu inconsciente. Só que, na maioria das vezes, ele não cortou os laços com a realidade externa. Aí, eu sei que tá nas contas, está faltando mais uma Não, deu as 4 certinhas, né? Mandei as 3 neuroses certinhas, tá bom. Então, fechei. Aí, o que acontece? Quando o Freud vai falando sobre essa questão dos neuróticos conseguir ter ainda uma ponte com a realidade externa, ele vai começar a falar de um outro tipo, que ele chama de os psicóticos. Até aí, tudo bem? Por mim, sim. Sim! Ok. Então, porque aí acontece, a gente entender a diferença entre o neurótico, a neurose e a psicose, né? Que já o psicótico, ele geralmente vive no mundo da psicose, ou seja, se o conflito do neurótico é com o mundo interno dele, o conflito do psicótico não é com o mundo interno dele, é com o externo.
Ele constrói uma realidade paralela que é a realidade da psicose. Gente, é 11 horas. Dá para seguir ou encerra e continuamos amanhã? Eu ainda preciso falar um pouquinho sobre recalque. Por mim, pode seguir. Por mim, você decide. André, Vai aí. firmezinho então. Neurose está tranquilo? Precisa voltar? Peraí, deixa eu só ver se eu entendi. Na neurose, o camarada, ele tem total consciência do que ele está vivendo, ele tem um conflito com o seu mundo interno, mas uma ponte bem firme com a realidade. Ele sabe que está sofrendo. Certo. E o psicótico, na verdade, é aquele camarada que Ele já sabe que tem entra... alguma coisa errada. Ele sabe. Entendi. Entendi, certo. Obrigada. Aí o psicótico já é o oposto, né? Certo. Vamos lá. Na psicose, lembrando que a neurose, nas neuroses atuais a gente tem 3, que é neurastenia, a neurose de angústia e a hipocondria. Sabe que a neurastenia é mais comum em homens e neurose de angústia mais comum em mulheres. Bora lá então. A psicose, o que acontece? Ao contrário das neuroses, que têm origem psíquica, que são patologias de ordem psicológica, tá? Já as psicoses, elas teriam origem orgânica. Quer dizer, elas são doenças nas quais assim, há um comprometimento neurofisiológico. Então, de um jeito bem simples, vamos dizer, por algum motivo, certos grupos de neurônios, eles estariam se relacionando de maneira normal, estão funcionando de maneira desordenada. Por isso, a psicose. Então, alguns autores têm questionado, tá? Se esse fato dessa diferenciação é sempre válida. Mas, como a gente está aqui falando sobre Freud e psicanálise, a gente vai meio que trabalhar com isso no momento, né? Expondo a teoria dele. Então, segundo Freud, a neurose ela afeta pouco a personalidade e compromete pouco a autonomia intelectual, tá? Já a psicose, ela já afeta profundamente a personalidade e compromete muito a autonomia intelectual. Então, se a neurose ela pode ser tratada pelo psicanalista ou pelo psicólogo, a psicose, por ser de ordem orgânica, ela necessita irremediavelmente de um psiquiatra. Ela precisa de um médico. Então, se a neurose compromete a emoção, a psicose, ela compromete a razão e a ação. Se o neurótico não costuma perder a ponte com a realidade, o psicótico geralmente perde mesmo. Então, por isso, o neurótico normalmente está consciente da sua doença, já o psicótico, nunca. Então, apesar da gente ficar imaginando o psicótico como um louco segurando uma faca, prestes a voar no pescoço da gente, a verdade é que a psicose nem sempre é tão evidente. O psicótico, muitas vezes, ele dorme tranquilamente na casa do lado, ele é o vizinho, tá? E convive com a gente numa boa no ambiente de trabalho. Pessoas confundem psicótico com psicopata. Exatamente. Ele é um cara comum. Não é assim, você não anda com a bandeirinha, né? Com uma auréola, um chifrinho na cabeça, não tem nada disso que se assinale quem ele é, não é visível. Então, assim, o Freud ele classifica a psicose com 3 grupos assim bem definidos, grandes, tá? Que é paranoia, esquizofrenia e as alterações severas de humor. Então, a paranoia, né? O grande sintoma é o delírio.
Por isso ela também é chamada de transtorno de personalidade delirante. Então, curiosamente, na paranoia, o delírio pode ser relativamente compatível com o dia a dia do psicótico, tá? Ou seja, o seu delírio não é necessariamente comprometedor, ele não compromete o seu convívio social, não impede que ele interaja socialmente. Então, o psicótico pode ter delírio de ciúme, de grandeza, de perseguição, e ainda assim conviver socialmente sem necessidade de ser separado. A não ser, claro, que né, chegue em casos extremos, tá? O segundo grupo é o de esquizofrênicos, a esquizofrenia. Ela já é mais, assim, desestruturante, tá? No que diz respeito aos laços sociais, é complicado. O esquizofrênico tende a estranhar a si mesmo, tá? Ele parece até que há assim, uma espécie de afastamento da própria personalidade. Ele chega ao ponto assim de não se reconhecer mais no espelho. O delírio na esquizofrenia frequentemente é incompatível com a realidade, tá? E acaba até tendo alucinações. Mas, assim, mesmo nisso ainda tem, vamos dizer assim, a controle, digamos. Sabe quem assistiu aquele filme Uma Mente Brilhante, daquele matemático? Quem interpreta o cara é vivo, de verdade, é uma história verdadeira, é o Russell Crowe. Até que chegou a concorrer ao Oscar, né? Melhor filme. Vocês assistiram? Eu não. Ele era professor universitário e tal. É baseado O cara é vivo até hoje. baseado numa história real. E o cara é um crânio, ele é um monstro inteligente. Só que ele era esquizofrênico. No filme a gente vê, ele construiu uma realidade paralela ali, ele vivia um outro mundo, assim, ele A menina nunca crescia, né? justamente foi aonde ia dar o choque de realidade nele. O amigo e a menininha, né, que ele jurava que todo dia ele se encontrava com esse cara, com a irmãzinha do cara, e eles estavam sendo perseguidos, ele tinha que decodificar códigos lá de contra-informação de guerra e tal. E uma forma de trazer um pouco, dar um choque de realidade nele, que ele falou, há quantos anos isso já acontece? Tinha se passado décadas e a menininha não havia crescido. Ela continuava a mesma. Aí onde ele percebe, ele mesmo concorda que é uma alucinação. Então, ele e a esposa, a família, desenvolveram mecanismos para lidar com as alucinações dele. E o trabalho, a obra dele no campo científico foi valoroso. O cara é extremamente inteligente, super premiado. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam A Beautiful Mind, A Mente Brilhante. É muito bonito o filme, muito legal. Então, paranoia, esquizofrenia, agora vem transtornos do humor. Então, tem uma... o que acontece no transtorno de humor é que ele fica fortemente empobrecido afetivamente. Ele demonstra assim, sentimentos de apatia, desmotivação. Aquela pessoa que parece que não tem energia, sabe? É uma pessoa que demonstra que não tem iniciativa. A pessoa fica assim, inerte durante horas num canto da casa. Vira um vaso. Então, ela também tem alucinações olfativas, como cheiro de podre. Eles sentem, né, até em grau elevado, eles começam a acreditar que já estão mortos. É severo. Ali o grau no transtorno do humor é bem puxado. Então, é só uma pincelada, tá, gente?
para a gente ter uma noção do que se trata a psicose, o que é paranoia, o que é esquizofrenia, transtorno do humor, para não nos parecer algo estranho, tá? Tem como e tem material para a gente se aprofundar em cada item com muito mais... O transtorno das psicoses, que é o transtorno do espectro psicótico, o mais comum são transtorno do espectro psicótico paranoide, que a pessoa tem mania de perseguição, transtorno do espectro psicótico ilusório ou delirante, né? Que é aquela pessoa igual ao cara do filme, que a gente acabou de falar. Mas sempre a paranoia, né? O paranoide está sempre agregado à maioria dos psicóticos. Aí tem os mais perigosos, né? Que são os mais agressivos e tal. Mas, assim, tem pessoas que vai ter o diagnóstico de psicose com mais de 50 anos de idade. Sim. E a conclusão final para o diagnóstico de psicose, que, por incrível que pareça, as psicoses de grau mais leve, elas são muito mais fáceis de se tratar do que o transtorno de humor. Porque a psicose, você toma um antipsicótico, acabou. Acertou a dose e a modalidade do antipsicótico, acabou. E uma maneira de ter certeza absoluta do diagnóstico é medicamentoso. É quando o psiquiatra acerta o antipsicótico e o sintoma psicótico some. Aí fala, não, então é um psicótico. Agora o transtorno de humor já não tem essa vantagem, né, da medicação zerar os sintomas. Então é muito mais difícil de tratar transtorno de humor, que é depressão, distimia, depressão maior, transtorno de depressão bipolar. É muito mais difícil tratar do que a própria psicose. De fato. Aí o Daniel tinha perguntado do recalque, né? Não paramos, não, tá? Ah, não acabamos, desculpa. Deixa eu dar um desconto. É que no final, eu deixei para o final para falar sobre um assunto bem interessante, que é uma neurose, que é a transferência. Tá? Fica mais fácil finalizar com ela, e depois a gente fala sobre o recalque, resgato o recalque. Vamos lá. Então, a transferência, gente, para encerrar o trabalho aí com Freud, no nosso resumão aí, quem é Freud, vida e obra, a transferência é uma neurose universal, tá? É impossível escapar da transferência, tá? Na verdade, praticamente ninguém é capaz de escapar de não ter pelo menos um pouquinho de cada uma daquelas. Na verdade, assim, não é só transferência, de cada uma das neuroses que a gente já viu, todo mundo deve ter pelo menos um pouquinho de cada. A gente se identifica com alguma coisinha em algum momento ali, tá? Isso é normal, tá? Mas é o que a gente chama de sintoma neurótico leve, né? Aqui, isso faz parte da normalidade, tá? Dentro da normalidade. É lógico que se a neurose se apresenta de forma exagerada, aí é bom se tratar. Agora, a neurose de transferência, ela faz parte do nosso cotidiano. Então, boa parte dos nossos relacionamentos, ele envolve algum tipo, em algum nível, né, transferência. E ela, inclusive, pode ter um papel muito importante na questão da educação. O termo transferência ele foi utilizado por Freud pela primeira vez em 1900. Ele fala isso no livro da Interpretação dos Sonhos, né? Ele afirma que parte dos acontecimentos que se desenrolaram ao longo do dia são transferidos para os sonhos
e retrabalhados pelo inconsciente. Então, muitas das imagens e situações experimentadas em sonhos são simplesmente fruto da transferência, ou seja, o inconsciente transfere para essas imagens e situações as alegrias, tristezas, angústias que foi vivenciado ao longo do dia como uma forma assim de retrabalhar as nossas experiências. Então, os sonhos são uma forma inconsciente de lidar com as experiências diurnas. Para o Freud, né, também, ele acredita que, assim como o inconsciente transfere, sim, restos das experiências diurnas para os sonhos, ele também faz outro tipo de transferência. E é nesse outro tipo de transferência, né, que o inconsciente transfere sentimentos vividos em relacionamentos do passado para a pessoa do analista, né, por exemplo. Então, a partir de um momento, o paciente começa a depositar no analista sentimento que ele tinha pelos pais, ou amigos, ou por outra pessoa do passado, de um processo totalmente inconsciente. Então, o processo de transferência de afetos ocorre em diferentes, vamos dizer assim, relações. Não é apenas na relação paciente-analista, não, tá? Então, ao longo da vida, as pessoas elas vão transferindo afeto que foi vivido, por exemplo, na infância, para outras figuras que vão passando a ser depositárias, né? É um termo bonito, né? Para esses afetos. É um processo inconsciente, tá? É uma forma de repetição, tá? É uma tentativa, né, de repetir a forma de se relacionar com outra pessoa. O Freud ele percebeu que a transferência poderia ser uma porta para o tratamento de conflitos, e principalmente dos pacientes neuróticos, né, que eles apresentavam. Então, na medida em que o analista se torna o depositário do afeto, da confiança do paciente, começa a ficar facilitado o trabalho de solução desses conflitos, da resolução, né? Daquilo que leva o paciente à clínica. Então, não é só... no caso, ele também vai dizer que não é só o analista que é objeto de transferência. Repetidamente, nós, vamos dizer assim, atualizamos a nossa relação, nossa lista de depositários desses antigos afetos, desses padrões de relacionamento que a gente tem. Então, um desses depositários pode ser a figura do professor. Então, o Freud ele considerou por vários anos que a educação escolar podia ser assim aplicada de forma muito positiva, né, e usar de forma muito poderosa da psicanálise. Ele acreditava que a educação voltada ao esclarecimento de questões relacionadas, por exemplo, à sexualidade, preveniria a instalação de muitas neuroses. Só que no final da vida ele já não dava mais tanto crédito para isso, não. A educação para ele já teria pouco, mas nenhum sentido nesse quesito. Só que a filha dele, a Ana Freud, ela já pensava diferente. E aí ela se dedicou na difusão da teoria psicanalítica na formação de professores. Isso foi uma bandeira dela. Só que aí já foi o oposto, né? Com o tempo, foram os professores que começaram a abandonar o estudo da psicanálise, porque eles começaram a acreditar que não tinha muita utilidade. Mas é fácil da gente entender, porque, por exemplo, pensa naquele professor fantástico, ou naquela professora maravilhosa que dava aquela aula que você não consegue esquecer. Passe o tempo que passar, quando se pensa no ambiente de sala de aula, você resgata aquela imagem daquele professor, daquela professora, então. Mesmo que a matéria não te agradasse, mas a postura, aquela professora, né, para você importava. Então, provavelmente esse professor, essa professora, ele era o objeto da transferência dos seus afetos naquela época. Por isso que para você, pelo menos, ele parecia tão incrível. Todo mundo tem um assim, eu tenho o meu. Nossa, falando aqui, eu já estou imaginando a figura do meu professor ali, né? O meu objeto de transferência. Tá?
Então, por que o professor pode ser objeto de transferência para alguns alunos e não ser para outros? Que o processo de transferência ele é inconsciente, tá? Então, a gente não sabe em detalhe como ele opera, mas, em geral, a transferência ela é facilitada em ambientes nos quais o diálogo é uma constante. Por exemplo, a sala de aula. Então, quando o estudante ele tem a possibilidade de falar e de se posicionar livremente com seus professores, costuma ser mais fácil que esses professores se tornem depositários desses antigos afetos, né? Então, nesse contexto, o estudante vai querer reviver com esse mestre a relação que ele teve com outras figuras de afeto. Então, na transferência, a figura do professor ela é esvaziada e preenchida com tudo aquilo das figuras originais daquele afeto, né? Daquilo que ele buscou ali e o que representa. Por isso que um professor pode ser incrível aos olhos de alguns alunos, mas ele também pode ser visto como medíocre para um outro grupo de alunos. Literalmente, porque a gente não vê o professor como todo mundo. A gente vê ele apenas como uma reedição de um afeto que faz parte da nossa transferência, da nossa história. Mas quando a gente está falando em afeto, a gente está falando também em desafeto. Ou seja, tudo que envolve o universo da afetividade, como amor, ódio, antipatia, medo, tudo isso é elemento implicado, tá? E entra no processo da transferência. Então, tanto a gente pode transferir algo positivo, como pode transferir algo negativo. Aí costuma falar assim que o santo não bateu, né? Deu porrada. Vai lá. O Freud, ele fala que ele tinha um paciente que tinha medo de apanhar no consultório dele. Mas isso porque ele transferia para o analista a figura autoritária do pai. É óbvio que o Freud jamais tentou ser agressivo com ele, né? Mas mesmo assim, o medo vinha. Então, a transferência ela pode ser um bom estimulante para a aprendizagem, na medida que professores são percebidos como reedições de outras figuras de afeto, como pais. Então, eles tornam-se um espaço de investimento para o estudante, né? Então, estudar passa a ser uma forma de investir nesse vínculo. Fazer essa comparação é bastante interessante, porque puxa bem para a gente entender como que funciona o mecanismo de transferência e como poderia ser usado de forma positiva, né? Associando assim com os professores. A gente percebe, por exemplo, que o estudante ele quer o reconhecimento do professor. Ele percebe que estudar é uma forma de garantir esse reconhecimento. E pode até parecer antiético fazer o uso de transferência para promover a aprendizagem, mas vamos dizer, assim como a água vai de gota a gota, né, e vai encharcando o solo, a transferência vai se instalando, né, está ali, e ela vem de forma assim, aos pouquinhos, em quase todas as relações. É uma tendência do ser humano. E já que é uma tendência, fazer um uso positivo dela, qual o problema? Então, dessa neurose ninguém escapa, tá? Então, a gente querendo ou não, em algum momento a gente vai ser depositário do carinho de um paciente ou da falta de algum, tá, gente? A transferência ela envolve uma gama de expressões afetivas que pode ir assim do amor ao terror. Em algum momento a gente também vai ser depositário. Na prática clínica a gente vai passar por isso. Estejam preparados. Alguma dúvida? Não! Não. Não. Tranquilo? Dá para resgatar o recalque para o Daniel? Daniel, Sim. Então,
Tá. André, você quer falar do recalque? Quer que a gente... Não, pode falar, ué. Você tá adorando hoje, né, André? É beleza, né? Tô assistindo aula aqui, pô. Não, bem não. Isso não é simplesmente assistir, você tá me ajudando, pelo amor de Deus. Mas o legal é mais assim, tipo, não, peraí, agora eu vou dar uma pinçada aqui. Maneiro. Então vamos lá. Ó, Daniel, recalque, qual que foi a dúvida? No caso é porque a gente tem a concepção do que é recalque baseado no que é falado aí por fora, né? Eu sabia. Conforme você foi falando, eu fui tentando, mesmo tendo ouvido ontem o que seria, mas na aplicação eu tive dificuldade, então por isso que eu queria uma repescagem, entendeu? Ah, tá. Literalmente tem que desconsiderar como é usada de forma incorreta, né, a palavra recalque. Isso aí é a apropriação indevida do termo, digamos assim. Então, desconfigura. A gente tem que partir do princípio que as pessoas não detêm o conhecimento que hoje você está recebendo. Por isso que usam de maneira indevida, completamente oposta ao verdadeiro significado do termo, né? Eu também tive um choque, porque eu sempre imaginei como algo depreciativo, né? O recalque como uma pessoa recalcada, uma pessoa invejosa, né? Ressentida. É mais ou menos assim que passa a ideia de recalque, né? No uso popular. E não tem nada a ver, né? Como um mecanismo de defesa, né? Freud chama ele de mecanismo campeão, né? Por quê? Literalmente a função dele é alguns traduzem como repressão, né? Mas é melhor usar mesmo o termo freudiano de recalque, tá? E ele diz que o pensamento, o sentimento, o desejo inaceitável, inapropriado, é simplesmente descartado para o inconsciente, e isso demanda o gasto de muita energia. É aquela questão da punção, lembra? Então, a energia daquilo gasta ali permanentemente para manter esse bendito desse desejo, desse sentimento, assim, longe da nossa consciência, o mais afastado. Então, esse trabalho se chama recalque. Esse esforço mental para manter isso longe, na escuridão, longe da luz da consciência, digamos assim. Todas as coisas que ficam recalcadas no nosso inconsciente, elas não ficam o tempo todo aparecendo para a gente na consciência. Porque tem essa instância psíquica, né? Bonito falar isso, instância psíquica, né? Que é uma forma de censura, né, dos traços de memória que trouxeram esse sofrimento anterior, tá? De barrar ele para que ele não possa ficar o tempo inteiro convivendo, conversando com a gente na cabeça da gente, na nossa vida desperta, melhor dizendo. Todo esse esforço, tudo isso é recalque. Então a gente pode pensar que o uso que a gente faz do termo no popular é totalmente nulo, invalidado, sem menor sentido. A ligação tem hora que ela dá umas picadas assim, aí teve coisas que eu andei perdendo, do que você falou. Mas pelo que eu entendi, dentro do que é recalque, então, quando eu passo por uma situação, e se tem algum problema, alguma situação detalhes daquilo que me fez sofrer, o recalque, ele pega esses pequenos detalhes e armazena para eu não ter que ficar revendo isso, seria isso? Ele não pega só os pequenos detalhes, ele pega o problema e tenta afastar, entendeu? Tenta tirar aquilo para não entrar naquele looping mental, para você não ficar o dia inteiro pensando naquilo, ele vai jogar aquilo lá para o inconsciente, entendeu? Tentar neutralizar. Não é tentar apagar, apagar não existe, ele vai tentar afastar da luz da consciência, tirar do seu alcance, do radar da consciência, entendeu? Ficou mais claro. Então, nisso aí, o que ele quer dizer? Uma pessoa que é
bem recalcada, ela não tem angústia. Então, nada daquele traço de memória que traz sofrimento passaria por essa instância que tem essa capacidade de proteger do sofrimento, tá? Essa barreirinha, ele impede a passagem. Então, o sofrimento que a gente já viveu, não tem por que vivenciar tudo de novo. Ele bloqueia ali para não trazer para a memória. Então, uma pessoa bem recalcada, ela tem esse sistema protetivo aí para não deixar entrar no radar da consciência muito bem afiado. Para não gerar angústia. Todo sofrimento, todo desconforto, a gente já aprendeu na sequência, entendeu mais ou menos como que funciona a questão da angústia. Isso gera angústia. Você ficar revivendo aquilo, revisitando aquela instância de sofrimento, tudo aquilo gera angústia, gera ansiedade, começa toda aquela espiral de problemas. Então, para evitar tudo isso, o mecanismo de defesa do recalque, ele vem e tira do radar, do foco. Ele vai arrancar dali, ele vai colocar, tentar deixar o mais inacessível possível. É mais ou menos assim que funciona. O interessante é entender que não é esquecer, eliminar a memória, não tem como. Mas é literalmente pensar de uma maneira bem assim, metafórica. É como se ele tentasse tirar do alcance do radar. A consciência funciona ali com um radarzinho que está lá, né? Ela tem um raio de cobertura, ele tira daquele raio de cobertura da consciência. Eu entendi. Então, só pegando um gancho para tentar trazer isso para um exemplo. Uma pessoa que sofre de depressão porque perdeu o pai, um exemplo, significa que o recalque não funcionou tão bem? Também. Se ele Entre outros tivesse bem mecanismos. calibrado, ela teria superado aquilo mais rápido, ela não estaria no estado de depressão. Sim, mas o luto, aí depende também do tempo, né? Todo mundo tem que ter o luto. Ah, outra aula interessante para a gente um dia colocar os estágios do luto, né, André? Existe os estágios do luto, que todo mundo tem Sim, que passar. muito bom. Então, aí, passando esse período natural e saudável do luto, dos seus estágios, se realmente não superou, filho, um dos problemas não houve um recalque bem feito dessa emoção. Então, o próprio luto seria uma forma de encarar como recalque, nesse caso. Essa cura aí seria o recalque. Faz parte do processo. O recalque está ali nessas fases do luto, da construção do luto ali. Entendi. Agora ficou bem mais claro mesmo. Uhum. Lembra, ontem foi o Jason que falou que o recalque seria um mecanismo de defesa dos mecanismos de defesa. Eu dei risada, muito legal que ele falou, que lembra o que o Freud acredita, né? Que ele é um coadjuvante de todos os outros mecanismos de defesa. Ele está presente em todas as outras manifestações de mecanismo de defesa, de tão importante que ele é. É isso aí, Giovana. Obrigado, viu? É nóis. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Da minha parte aqui, por um momento, tá tranquilo. Beleza. Posso encerrar a gravação aqui? Eu cheguei agora, eu queria que você me explicasse tudo de novo.